Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todos muito bem-vindos. Quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025, está começando aqui no YouTube, no Twitch do Papo Veloz, mais uma live de quarta, porque quarta-feira você sabe que é dia da gente pôr o papo em dia. Então, como a gente vai pôr o papo em dia, claro que os pedidos também ficam sempre em dia, né, pessoal? Deixem seus likes, curtam o nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal, ative as notificações. Você sabe que todo o nosso conteúdo está no YouTube, está no Twitch, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam nossas redes sociais também, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Você sabe que toda sexta e toda segunda nosso programa também está na Prime News FM 92,6 em toda a Baixada Santista, porque na Prime News FM a qualidade e a informação é muito mais prime. Com a gente, principalmente, né, pessoal? Vamos começar? Vamos começar porque aqui, papo em dia, eu tenho que fazer isto, a vinheta rodou e Eric Von Draxler vai aparecer aqui do meu lado, já deixando aqui a propaganda para todos vocês. Podem escanear o QR Code, procurar a gente por onde preferirem e vamos bater papo, né, Eric? Porque, enfim, a gente vem da nossa jornada na vida real, enfrentamos uma pá de BO e vamos discutir BOs. Pelo menos agora a gente vai encarar BOs que não são os nossos, a gente pode falar mal de todo mundo. Boa noite pra você, Eric. Em teoria, né, Rodrigo? Porque vai que aparece algum estressadinho que, ai, eu não gostei do que você falou, vou processar. Boa noite a todos vocês que acompanham aqui o nosso programa, né? Gostaria de aproveitar aqui o ensejo que estamos aqui no programa. Eu gostaria de solicitar, fazer um pedido, coisa do tipo. Por favor, quem tiver alguma coisa sobre aulas de necromancia, estou precisando. Aulas de necromancia, só pra eu reviver lá o infeliz, pra eu matar ele de novo. Eu gostaria. Eu gostaria de informar. Perdão, pessoal. Gostaria de informar que a minha irmã, vulgo Vanessa Vilela, adorou o termo desvivo. Se fosse em inglês, se chamaria unlife. Mas tudo bem. Deixa eu voltar à tela principal. Nossa tela é esta aqui. Daqui a pouco eu volto com o QR Code lá para vocês. Aliás, eu vou fazer o seguinte: o QR Code eu vou deixar na tela. Vocês se divirtam por enquanto. Quando eu ponho o comentário de quem já apareceu por aqui, porque a mãe já deixou o comentário, a irmã já deixou o comentário. Daqui a pouco ela vai dar risada bastante do desvivo. E vamos começar, Eric. Pra gente também não perder muito tempo. Não tem muito pra onde fugir, né? Não, hoje é só pra falar mal. Não, tô brincando. A gente vai falar bem de alguma coisa também. Tirando os memes lá os memes de segunda, né? De quarta, que a gente sempre tem. Agora tem os TBTs, né? Agora é TBT TBT na quarta. TBT na quarta. O programa é nosso, o programa é nosso, a gente bota se bem, Eric Von Draxler, que depois o corte ele sobe pro site na quinta, então tá tudo bem. Tá. Os dois, né, no caso? São dois cortes. Eu faço o corte pra manter ainda o quadro, né? Mas vou dizer que esse formato tá muito melhor, me economiza muito tempo que eu uso pra preparar outras coisas pro programa. Vambora então, Eric. Por exemplo, o seu almoço de amanhã, né? Pois é. Isso faz parte. Esse, se eu não correr... Vambora. Vamos lá. Vamos começar então, vamos pro primeiro assunto, sem muita perda de tempo, porque se a gente perder tempo é capaz da gente ser punido também, né, Eric Von Draxler? Vamos falar de Fórmula 1. Falar desse assunto já é perda de tempo. Não, não é não, é sempre bom. É desestresse, se eu pudesse ter um sparring aqui com a foto dele, eu teria. Vamos falar de Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Passa duas vezes porque dana-se, né? Pra não entrar a vinheta. Parabéns. A FIA tá de sacanagem.
Não é possível uma coisa dessas. É possível sim, Rodrigo, porque... Né, Messulayem? Aí a gente fala... Quando a gente fala... Eu vou deixar já explicado, porque pode ser que tenha algum tipo de problema, mas eu quero deixar muito bem claro uma coisa. Quando a gente fala que existem países que não aceitam a união, que não aceitam a compreensão, que não aceitam diálogo e que deveriam ser excluídos de qualquer coisa global, tem gente que vem encher o saco. Mas, cara, essa denominação ela cabe muito bem para os países do Oriente Médio. Bom, Eric von Draxler, quando a FIA anunciou Mohammed Ben Sulayem como presidente da FIA, eu já previa que ia dar encrenca. Porque, salvo algumas raríssimas exceções, moradores da Arábia Saudita não toleram o planeta. Querem tudo do jeito... Aqui a gente tem um grupo de pessoas que também não toleram o outro e querem tudo do jeito deles. Ou é deles ou tá errado. Mas, principalmente, moradores do Oriente Médio são assim. Ou é do meu jeito ou tá errado. Tava claro que ia dar confusão. O problema é que também falta, na Fórmula 1, gente com culhão. De chegar e falar, tira esse regulamento, tire essa determinação, ou todo mundo tá caindo fora. Cata GPDA, cata FOM, cai fora. Ah, mas a Liberty é dona. Beleza, a gente cria a GP1 e bota os carros pra correr. Se virem aí sem carro. Porque é lamentável o que Mohammed Ben Sulayem vem fazendo na presidência da FIA. A mais nova agora está no regulamento, no artigo 12, que fala de má conduta. Má conduta é uma coisa, né? Má conduta, Eric von Draxler, é uma coisa. Ah, cara... Sim. O piloto for, sei lá, faz igual o Didier Calmels, por exemplo, que era sócio da La Russa, que matou a namorada com um tiro de espingarda. Isso é uma coisa. Agora um palavrão que nem vai pro ar. O que vai pro ar é o pi. E o cara quer Rodrigo, punir, mas aí, tirando ponto. ainda mais se... Quer tirar superlicença do piloto, em caso extremo. Ah, não pode manifestação política. Mas a dele pode, né? Descer o salame da vida. Ele pode. Ah, não pode reclamar com os comissários. E o comissário que fizer bosta? Igual foi o Michael Masi. Aí pode. Ah, não pode reclamar com o comissário, porque senão eu vou tirar ponto. Mas se o comissário fizer bosta, ele vai ser punido também? Ah, tá de sacanagem, né? Cara, cada vez mais eu torço pra ter um racha na FIA e na Fórmula 1 e as equipes debandarem. É uma pena que ninguém tem culhão pra isso, Eric. E o pior de tudo isso, Rodrigo, Tá vendo? E um dos próximos assuntos vai ser sobre boicote. Cara, um dos próximos. eu acho assim... eu fico... É odioso isso, Rodrigo, porque, cara... os caras tiram essas regras não sei da onde, tiram esse negócio não sei da onde. Tipo assim, quer forçar um politicamente correto onde não cabe. E fora que, novamente, como eu mencionei, os rádios... falar palavrão no rádio. Cara, é editado. Não pode xingar. Não. Aí quer dizer, não pode xingar quem? Não pode xingar geral, não pode xingar a fina. Tem esse ponto. Cara, assim... Mas mesmo assim, cara... Mesmo assim... Sendo bem realista, a FIA e a Liberty também, eu já tô chutando balde. Não, a Liberty com certeza. Pode botar a Liberty nesse balaio. Não, tipo assim, a FIA e a Liberty, elas se merecem. A FIA,
Cara, o pior é que a assim, Liberty com o Domenicali, né? Porque com o Chase Carey não fazia isso. Olha, Rodrigo, tem coisas... olha, não, olha. É isso. Falta alguém com culhão. Porque se isso acontece nos anos 80, geral para. Parou por menos. Por causa de uma punição. Você lembra o boicote em 82? Quando puniram a Lembro. Williams e a Brabham, que tiraram aquela vitória do Piquet em Jacarepaguá e o Rosberg em segundo. As duas equipes foram punidas, as equipes inglesas se revoltaram por que da punição e simplesmente a FISA, não, punimos. Beleza, então ninguém vai correr em San Marino. Tchau. E ninguém foi pra San Marino. Isso que teve aquela outra também, da superlicença lá na África do Sul, que ficou todo mundo no hotel. Não, ninguém vai correr enquanto não resolver. Fica lá o circuito vazio. Faz a mesma coisa. Chega na Austrália, cadê os pilotos? Cadê as equipes? Ninguém veio. Ninguém vai correr, não. Se rapidinho não muda. Mas ninguém vai fazer isso. Os caras têm medo dele? Bota na parede. A hora que a base descobre, a hora que a base descobrir que tem mais poder que o topo desmorona, Eric. Isso vale pra todas. Todos. Quem é a FIA se não tiver os pilotos e as equipes correndo? Mas não, assim, sabe por que não vai acontecer? É porque hoje em dia, como é que eu vou te explicar? Hoje, um protesto que nem aconteceu tipo San Marino 82, com 12 carros correndo, ou melhor, eu vou mais recente. Lembra em 2005, quando 6 carros largaram? A treta que rolou, o prejuízo que rolou, e assim... Mas se bem que ali foi um pouco diferente também, né, Eric? Ali foi mais uma questão de segurança. Eu sei, olha só, onde é que eu tô querendo chegar, Rodrigo? Onde é que eu tô querendo chegar? Quando você tem esse tipo de situação em que uma ausência, uma falta gera bilhões em prejuízo, as equipes pensam 2 vezes antes de boicotar, os pilotos pensam 2 vezes, a entidade pensa... E acaba chegando num ponto que certos, não digo direitos, certas coisas acabam indo acima. Eu poderia, assim, meio que usar alguns exemplos, meio que fugindo do assunto, sem fugir do assunto. Por exemplo, por que um piloto foi distanasiado em pista depois de sofrer um acidente? Por que o piloto disseram, não morreu não, pra quê? Pra não parar a corrida, porque se parasse a corrida ia ter todo o prejuízo que ia ter, porque patrocinadores não iam ter sua Max Sports, não iam pagar. Alguém, é isso que eu falo, alguém, o dinheiro não entra, os caras, o dinheiro não pode entrar? Não pode! Sim, mas uma coisa, então é isso que tem que esses pulhas desses dirigentes têm que entender, que uma coisa é má conduta. Como, por exemplo, o Kyle Larson, que foi racista num jogo, Sim. Todo mundo é sem a lenha. Que eu acho que a punição dele foi pouca e ele foi punido e ganhou com a punição. Porque ele tava numa ganância, ele foi correr na Hendrick. Então ele caiu pra cima. Mas, enfim. Olha isso, eu vou até falar o que eles definem como má conduta. Uso geral de linguagem de baixo calão, escrito ou verbal, gesto, símbolo ofensivo, insulto, grosseria ou abuso e algo que pode ser razoavelmente entendido como grosseiro ou rude, ou que cause ofensa, humilhação ou seja inapropriado. Isso é ridículo. A outra parte, beleza. Agressões. Razoavelmente. Claro. Razoavelmente. O que é ridículo. É o que eu digo. O Sulaim vai, quando ele fala que não pode ter manifestação política, as dele, ele vai parar?
de proibir? Porque eu duvido. Árabe nenhum faz isso, eu duvido que ele vai fazer. Agressão, beleza, isso aí, óbvio. O cara sair no soco com alguém é outra história. E incitamento Sim. a fazer qualquer coisa listada acima. Isso a Indy puniu. Quer dizer, a Runcos fez antes que a Indy punisse. Fizeram com o Canapino, quando os argentinos começaram a malhar o Callum Aylott ano passado, por causa daquele toque, aquela confusão toda. E o Canapino incentivou o povo a continuar agredindo. Aí, beleza, isso é outra história. Aham. Cometer uma infração dentro dos limites de má conduta inclui uma multa básica de 10 mil euros para a primeira infração. Se for piloto de 10 Fórmula mil 1, euros. 40 mil euros. Ou seja, a regra vale para todas as categorias, tá? Mas na Fórmula 1 fica pior. Ai, caramba. A segunda infração, a multa sobe para 20 mil euros. Na Fórmula 1 vai ser 80 mil. E uma suspensão da licença por um mês. Ou seja, um mês de punição. A terceira, perda de pontos no campeonato e punição. Dose, viu? É isso que eu falo. O que vai acontecer com os comissários? Que já que não pode falar dos comentários. Olha lá. A FIA também manteve as mesmas multas para realização e exibição generalizada de declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais, nomeadamente em violação do princípio geral de neutralidade promovido pela FIA ao abrigo dos seus estatutos, a menos que previamente aprovado por escrito pela FIA para competições internacionais. Este filho de uma vaca vai assim para o circuito. Ele não deveria. Ele não está representando a Arábia Saudita. Ele está representando o planeta. Ele não tem que se vestir igual os sauditas. Não é a Federação do Esporte a Motor da Arábia Saudita, do Oriente Médio ou do raio que o parta. Então ele também não podia. Eu tinha certeza que essas coisas iam acontecer. E é daí para pior. Quando você coloca a gente intolerante para comandar as coisas, daí para pior. Tem que ser intolerante com quem promove a intolerância. É meio paradoxal essas coisas, entendeu? Mas é isso. Carlos Fonseca tá por aqui. FIA, vá para esse lugar mesmo. Vai. Nossa, eu não sei. Rodrigo, eu não sei mais o que dizer. Está parecendo o regulamento de carnaval onde fala que não pode vilipendiar a imagem religiosa, etc, etc, etc. Lidar com religião aqui no Brasil é um problema gravíssimo, porque cada um acha que só a dele é a melhor. Olha lá o artigo. Descrito. Para os pilotos da Fórmula 1 vale 4 vezes mais. Eu não sei o que dizer mais. Tá ridículo já, cara. Eu quero ver assim, a próxima punição Eu quero ver a próxima relacionada aos comissários. Comissário falar graça. Qualquer protesto contra a decisão dos comissários será inadmissível. Então, se o comissário fizer caca, aí vai valer. Aí pode. Então, quer dizer, a FIA já deixa claro que se ela quiser manipular um resultado, ela vai manipular e ninguém pode achar ruim. A GPDA não vai falar nada a respeito? É só o que eu queria saber, se a GPDA não vai falar nada. Larguem a FIA. Larguem a FIA. Eu tô com nojo. Rodrigo, larguem a federação, que rapidinho essa coisa resolve. Criem uma nova associação. Vai ficar sem os circuitos, a gente corre em outros. Vocês ficam sem as equipes. Aí eu quero ver o que vai dar. Simples assim. Rodrigo, eu tô enojado. Eu não tenho estômago. Eu literalmente não tenho estômago pra isso. Eu tô tipo assim.
Sei lá. Eu realmente não sei o que pensar, não sei o que. Não sei, Rodrigo, eu não sei. Eu tipo assim, nossa, você tinha que debater isso. Eu tinha. Porque é um negócio tão nojento, é um negócio tão. É um É negócio que o tão absurdo é tão grande que a gente até se ridículo. perde. Sabe? Eu tô Eu assim, quero eu tô ver, tipo assim, caramba, como que isso é possível? Como que chegou nesse ponto? eu quero ver Cara, na primeira. E não tô falando só da Fórmula 1, já que essa regra vale para todas as categorias FIA. Eu quero ver a próxima que tiver erro de comissário. Que tem bastante, né? Comissário erra à vontade. É igual futebol. A gente fala da FIA, vocês estão pegando pesado que o esporte é um motor. Não, isso vale pro futebol também. Abandonem a FIFA. Criem uma nova. Um novo. É que falar na FIFA. Falar na FIFA, falar na FIA. O que vai acontecer? Os europeus vão criar uma deles, vão ficar só restrito na Europa e abandonar o mundo, que é o que o europeu gosta de fazer. pois é. Não dá muito certo. Mas faz. Vê se essas regras estúpidas da FIA se vai, por exemplo, lá na Indy, na NASCAR. A FIA chegar lá na Indy, que tem que obedecer a nossa regra, os caras dão um pontapé e mandam de volta. Agora que eles estão deportando todo mundo, dá um pontapé em todo mundo, vai vaza daqui. A Indy tem o código de conduta dela, mas não tem essas palhaçadas que, não, eu não posso dar tapinha nos outros. Se os pilotos quiserem brigar entre eles, eles que briguem. Depois há consequências, Não, né? e lá Tipo assim, comissário, se fizer caca, como acontece às vezes na Indy, o cara é tirado. Lá na NASCAR, quando o spotter guide, o crew chief, o engenheiro, quando faz alguma coisa, é suspensão. Fim de papo. Não tem perdão. Mas não fica com essas frescuras. Mas tava claro que isso ia acontecer. A gente era feliz e não sabia, Eric. Quando a FIA era comandada pelo Jean Todt. Olha que nível baixo que eu acabo de chegar. Que humilhação que eu tô passando aqui nessa live. Tem que falar bem de Jean Todt, que era um cara que implantou o sistema do trago as crianças para casa, que não deixava ter briga dentro da Ferrari e que decidiu um Rally Dakar na moedinha. Eu estou dizendo que quando ele era presidente da FIA, as coisas eram melhores. E com Chase Carey, presidente da Liberty. Aí bota um Domenicali, que é praticamente uma mosca morta. Sempre foi uma mosca morta na Ferrari. Pega aquele vídeo do Schumacher indo surrar o Coulter, o Domenicali do lado do Schumacher, sai daqui. Não ia esperar que ele fosse fazer alguma coisa de útil, né? Pois é. É o tipo da coisa assim, eu tô vendo acontecer. Tem um dos macaquinhos no sótão estão dizendo isso não é verdade, isso é zoeira. Mas aí tem outro dizendo, é claro que é verdade. É claro que essa bosta é verdade. Porra. Cara, a gente pode estar vivendo um momento histórico nisso. Porque ou afunda de vez, ou os pilotos mostram quem é que manda. Cara. Você lembra quando eles ameaçaram, as equipes se juntaram e ameaçaram o Bernie Eccleston? Lembro Que mais ou ou fazia menos. alguma coisa ou as equipes iam cair fora todas? Pois é. Aguardemos cenas dos cara. próximos capítulos. Cara, pois é. Mas Você que estiver ouvindo isso, mesmo que ter ouvindo depois, deixa um comentário. olha, Estamos eu só sei de fulos uma da coisa. vida. Eu não tenho nem mais força pra ficar puto já. Eu não tenho mais força pra ficar pau da vida. Não tenho mais. De coração, não tenho. Eu por mim, quero mais que se dane tudo, cara. Eu nem sei Isso vai ser muito assim, engraçado. E assim, justo num ano que, porra, tá tipo assim, tá uma.
como é que fala? Tá A um perspectiva hype é a melhor abs- possível Não, assim, pro campeonato. tá um hype, escuta isso, tá um hype absurdo pra temporada desse ano, por causa Do Hamilton do na Ferrari. Hamilton na Ferrari. Óbvio. Porra, que é tipo assim, é a maior contratação da. É a maior. É a maior contratação. É o maior anúncio de transferência de piloto da história da Fórmula 1 desde Senna Williams, em 94. E assim, é um negócio que chacoalhou o mundo do esporte motor. Tipo, a gente quando vai ver, tá empolgado, mas não tá porque tem essa palhaçada acontecendo. É tipo assim, a Liberty dizer, a FIA dizendo, olha, a gente vai. Tá claramente dizendo, olha, a gente vai. Assim, não sei se você sabe, no regulamento da FIA, dos campeonatos da FIA, aparece lá. No final, tipo assim, no caso de critério de desempate, coisa tipo assim, até achar um critério que existe isso no regulamento. Até achar um critério que seja julgado apropriado. Tipo assim, que seja um critério conveniente. Ou seja, os caras estão assumindo. Você já imaginou se o campeonato for decidido porque piloto perdeu ponto porque falou palavrão? Vai ser. Aí, cara, é hora de botar fogo lá, cara. Tudo. Aí é hora de meter fogo lá. Vai ser muito engraçado essa temporada. Vai, eu vou querer ver muito isso. Queria ver se alguém ia ter coragem de botar uma lei dessas lá nos anos 80. É que tá, ninguém ia fazer. Os caras não tinha. Nessa época, anos 80, os caras. A federação. Não é que cedia pros pilotos, ela respeitava. Havia respeito. Olha só, os pilotos estão aqui competindo, são eles que estão sentando o rabo no carro para poder satisfazer o vosso deleite, que vocês gostam de ver carro se arrebentando e piloto também, se piloto se ferrar, dana-se também, mas cara, eu não. Olha, é o que eu falei, Rodrigo. Vamos aguardar. Pessoas que estiverem assistindo, bota os comentários. Se vocês estiverem vendo outro dia, põe os comentários. O que vocês acham disso? Essa medida vai vingar? Na minha opinião, não vinga. Porque no primeiro erro de comissário, que o piloto for reclamar, ele foi punido, a equipe vai cair matando em cima. Imagina as equipes caindo fora das categorias porque não estão perdendo dinheiro. Rapidinho o El Salame vai ter que resolver essa situação. Pois é. Vamos pra próxima? Vamos. A próxima acho que vai ser um pouquinho melhor. Fala coisa boa, né? Pelo amor de Deus. Esperamos, né? A gente, na verdade, não é que... Esperamos que isso seja uma coisa boa. Fórmula E. Enfim, vai estrear. A rodada dupla de Jeddah, que será na próxima semana. Na próxima semana, não, 14 e 15. Não, 15 e 16 de fevereiro. Uhum. O EPRIX de Jeddah. É uma rodada dupla e, como já estava planejado, em rodada dupla temos a estreia do Pit Boost, que é a recarga rápida no pit stop. Testes já foram feitos. Muita gente falou... Eric, o vídeo que a gente postou no TikTok de um teste de recarga rápida tá gerando view e comentário até hoje no TikTok. Nossa. Passou de 3 milhões de views. Um vídeo de um pit stop. Algo parecido com isso aqui que a McLaren andou fazendo esses dias. Vamos ver. Quase isso. É um teste. Quanto tempo leva para carregar parte da bateria? Ok. Não, e outra coisa. Tá demorando. Assim, beleza. Tudo tem um começo, gente. O primeiro pit stop da Fórmula 1 demorou 2 minutos para ser feito. Não, e outra coisa, Rodrigo. Quanto que isso recarrega, né?
A ideia é que ele possa carregar 60% da bateria em 40 segundos. Vai da estratégia de cada equipe. Assim, Rodrigo, é meio curioso isso, apesar de que, sei lá, por quê? Mas vamos ver. Porque Não, assim, vai assim, ser vamos lá. obrigatório um para todos os pilotos. Então ninguém vai perder. Sim, é porque eu tô pensando no seguinte, Rodrigo. Você imagina, por exemplo, carga de, assim, reabastecimento em carro de corrida, tipo assim, Fórmula 1, Indy, o reabastecimento, você for parar para ver, tem uma diferença, uma variação no peso. Existe uma variação no peso quando você carrega a bateria, quando você reabastece, né? Você reabastece o carro entra no pit stop com peso X e sai com peso Y, porque você botou mais combustível. E isso varia, obviamente, a performance do carro. Aí, no caso, eu não sei que tipo de vantagem existe na recarga, além, é claro, da carga adicional, mas você ficar parado no pit, o peso do carro não muda. Mas a energia muda. Ó, deixa eu passar só alguns dados, Eric, ó. Então, peraí. Não, Então, deixa eu passar os dados, ó. O Pit Boost fornecerá um aumento de energia de 10% para os carros de corrida. A recarga vai ser de 30 segundos. Eles vão querer carregar 600 kW no pit lane. O que acontece com isso? A grande estratégia vai ser a seguinte. Que momento da prova que eu vou parar? Porque esse é o principal drama. Eu vou parar no comecinho, encher vamos mais ou menos 90%, eu encho o tanque, né? Encho o tanque e faço a corrida inteira sentando a bota para recuperar, ou senta a bota no início quando chegar no finzinho da prova, porque você vai ter uma janela que você vai poder parar. Você não vai poder, por exemplo, entrar na última volta. E nem na primeira. Vai ser uma janela. E aí? Essa vai ser a parte legal. Que é igual acontece na Stock. Na Stock, os pit stops são parecidos. E essa ideia do pit stop, mesmo que seja para carregar pouco, se der certo, os pneus vão começar, vai começar a ter pneu macio e duro. Você já mexe com estratégia. Tem tudo isso. Porque você pode perceber nas corridas que os pilotos eles vão dosando meio a energia. Aí vai ser aquela, como que a gente dosa agora? Dosa no início ou dosa no fim? Quando o pneu já está mais desgastado ou não? E se tiver a batida, tiver o safety car? Eu tô agora faz um sentido. Eu tô muito esperançoso por isso. E é o que eu te falei, é obrigatório. Vai ser só na primeira prova do fim de semana, a segunda corrida vai ser normal. Os testes foram feitos, todo mundo ficou confiante, né, de usar. Sim. E é isso, é uma categoria ainda nova, tá só na sua 11ª temporada. Ela já chegou para ficar, então é legal fazer esse teste. Se ele não der certo em Jeddah, aborta pro resto da temporada. Sim. É simples. Mas uma das provas vai ter esse teste. E eu, Rodrigo Vilela, estou esperançoso de que isso vai causar uma mudança muito positiva para as corridas, justamente por essa questão de estratégia, Eric. Porque assim, os pilotos na Fórmula E são muito mais combativos, perdão. Eles vão para cima, eles não têm medo de nada. A Fórmula E, ela permite, o regulamento é um pouco mais aberto a disputas, a toques, eles não punem qualquer coisa. Para punir na Fórmula E, só se o piloto fizer mesmo caca. Tem essa questão de você parar antes ou depois. Os carros da Fórmula E, Sim. A potência deles está sendo traduzida em velocidade final. Então já não tem aquele perigo
daquele monte de gente, sabe aquele bolo de piloto? Lembra que ficava no passado aquele bolo de piloto? Aham. Aí o piloto ia parar lá no fundo. Ele pegava o modo ataque e era um prejuízo. Hoje não. As 2 primeiras corridas desse ano mostraram que o modo ataque, quando ele vem pra ficar. O piloto realmente ganha tempo com isso. Sim. Aí é jogo. Aí é jogo. Você tava. O teu pensamento era o pensamento de princípio do pessoal. Por que isso vai mudar se o peso não muda? Não, sim, é isso que eu Exato, isso que eu era um tava pensamento pensando. mesmo Não faz desse. Da maioria. Eu pensei nisso, eu pensei nesse. Inicialmente eu pensei, tipo assim, tá, mas qual que é o lance da recarga? Tipo, não faz diferença. Porque o lance da porque assim, é que o reabastecimento tem essa diferença por quê? Porque o lance do reabastecimento, você consegue correr com um carro com um tanque menor, ou seja, mais leve, em vez de você correr com um carro com um tanque mais pesado, que vai esvaziando ao longo da corrida. Você não tem, você pode escolher uma parada ou 2 paradas, botar, tipo assim, gasolina para, vamos supor, que nem Fórmula 1, vamos supor, a corrida de 70 voltas, 60, vamos lá, 60 voltas. Aí você pode escolher fazer 2 paradas com 20 voltas de combustível em cada stint, ou você fazer acertar o carro para fazer uma parada só, que aí você consegue ele anda melhor com um carro mais pesado. Enfim, tinha todo esse negócio aqui, mas assim, e aí tem isso, com o carro elétrico, não tem diferença, assim, o carro ele não tem diferença de peso com bateria carregada ou não. Que a bateria, o peso é o mesmo. Vazia, ó, isso aqui, ó. Telefone, o peso do telefone é o mesmo. Sim. Carregado ou descarregado. Só que aí tem outro mesmo que vocês botam. Tem agora essa parte da estratégia. Algumas informações legais. Só dois membros da equipe vão poder ficar lá no carro, fazendo esse trabalho e um terceiro que vai controlar a parada e a liberação. Só um carro por vez de cada equipe vai poder fazer o pit boost, então esse negócio de parada simultânea tá tirada. E tá tirado também aquela coisa de um piloto vai, para, o outro já entra atrás e para. O regulamento tirou isso. O outro piloto da equipe só pode entrar quando o primeiro sair do box, que o box estiver livre da equipe, aí ele pode entrar. E vai ser corrida por corrida. Eles vão antecipar. Então, por exemplo, daqui a pouco já deve estar surgindo qual vai ser a janela da prova agora de Jeddah. Sim. Tem uma janela, vai ser baseada num valor específico de status de carga, baseado em informações das corridas anteriores, quando os pilotos vão poder parar. Sim. Olha, assim, mudanças na Fórmula E, eles pensam muito antes de mudar, porque já existe o preconceito contra o carro elétrico. Sim. Aliás, existe o preconceito também, né? Contra qualquer carro que não seja a combustão. Eu tenho preconceito. Eu já falei, cara. Eu tenho preconceito. Eu também tenho preconceito com gente babaca. Eu também. Dá ligeira coceira, irrita, dá pálpebra no olho, lidar com gente burra e desinfeliz. Pra não falar outra coisa. Essa do pit boost, já vim ensaiando. No início eu achei muito prematuro, mas a tecnologia envolvida, a evolução é gigante. Então mesmo sendo só 10% a mais de carga, isso pode fazer uma diferença brutal na corrida. Porque quantas corridas a gente vê que o pessoal tem que começar a economizar no fim? Aguardem que as corridas vão mudar muito. Que dê certo, né? As corridas vão mudar muito por causa disso. Tomara que dê certo, só digo isso. É uma torcida grande realmente para dar certo. Já era dos principais assuntos, né, Eric? Vamos pros quadros? Os cortes? Vamos pros quadros. Né? Pros cortes, pros quadros, né? A gente vai fazer aquela pequena pausa, pessoal, só que a gente vai usar depois para
Dá tempo de eu ir aqui do lado rapidinho. Dá, fazer um vai indo lá. stop? Vai indo lá. Deixa eu até ampliar a janela aqui. Enquanto o Eric Von Draxler vai... Não sei exatamente fazer o quê. Eu vou deixando os recados, né, pessoal? Então, como a gente sempre pede, deixem os recados, deixem seus likes, deixem seus comentários, participem com a gente sempre. Muito bom ter vocês com a gente. Deixar o recado aqui também da Prime News FM. O nosso programa está na Prime News FM 92,6 para a Baixada Santista. Podem ouvir pelo radios.com.br, para quem quiser ouvir a rádio. O nosso programa é o programa de sexta, que vai ao ar às 9 da noite. Por enquanto ele está durando 1 hora, mas a gente pode fazer 1h30. Tem essa janela, porque depende muito do dia, depende muito... A gente não vai ficar enrolando, né? E na segunda-feira, por enquanto, está às 9 da noite também na rádio, mas vai... Mais pra frente vai ser às 11h30, na segunda-feira. Então pode deixar os comentários também. Pode participar. Pode deixar comentário. Logo, logo as redes sociais da rádio também vão estar por aí para vocês curtirem, para vocês deixarem comentários. É um projeto novo, é um projeto que está começando e vislumbrando sempre crescer de pouquinho em pouquinho. A gente vai crescendo para os ouvintes ficarem cada vez mais satisfeitos. Recado dado, Eric Von Draxler de volta. A gente já pode começar a largada. Dessa vez não vai ter vinheta passando por aqui, não. Porque depois eu faço isso Depois eu faço isso na edição. Na edição. Que é sensacional de fazer isso. Pois é. Ele foi o responsável pelo último ponto da Copersucar. Aqui no Brasil, conquistou um tricampeonato em sequência. Um dos grandes nomes que o esporte motor brasileiro teve aqui e lá fora, e que não prosseguiu na sua carreira no exterior por falta de verba, como era a maioria dos nossos pilotos. Mas que até hoje, quando encontrado no paddock, todo mundo para e todo mundo quer tirar foto. Nós somos testemunhas disso. Chegou a vez da gente falar de Chico Serra, porque está começando mais um personagem da história. Os grandes nomes do esporte a motor no quadro Personagens da História. Personagens da História. Eric Von Draxler se trata de mais um gigante, né? No RG ele aparece como Francisco Adolfo Serra, mais conhecido como Chico Serra. Sim. Fez seu início de carreira começando lá fora. Depois de correr aqui no Brasil, ganhou 4 títulos brasileiros, 2 títulos paulistas de kart. Foi para os monopostos, foi correr na Super V. Ganhou o título paulista em 76 e em 76 ele foi o vice brasileiro da Super V. Ingressou na carreira europeia, logo no ano seguinte, em 77. Foi campeão inglês em 77 na Fórmula V, né? Foi campeão inglês em 77 e campeão mundial no mesmo ano, campeão mundial de Fórmula V. Em 78 ele foi para a Fórmula 3. Foi vice-campeão. Aí em 79 ele foi campeão da Fórmula 3 inglesa. Ele estava tinindo. Em 80, ele já tinha demonstrado interesse do Emerson Fittipaldi de correr na Copersucar. Ele já estava... Emerson Fittipaldi já tinha anunciado que o ano de 80 ia ser o último dele. A equipe no ano de 80 estava numa situação financeira razoável
porque tinha se unido com a Rolf. Então, quer dizer, já tinha uma fábrica na Inglaterra, tinha uma sede na Inglaterra, que podia chamar de sua, que foi um erro dele no início, não ter a fábrica no... De não ter a fábrica lá no... Fábrica não, né? A sede. Uma sede na Europa. E aí, em 80, resolveu esse problema. Tinha um patrocínio muito bom, que era da cervejaria Skol, que era ia patrocinar, já tinha um contrato assinado com a Rolf. Como a Rolf fechou as portas, passou para Fittipaldi. Então tinha um bom patrocínio, tinham bons engenheiros. O Harvey Postlethwaite ficou na equipe. O Patrick Head, que era da Rolf, foi para Williams. Depois teve aquele caso da Rolf Williams, ele foi para Williams. O Postlethwaite ficou na Rolf, foi para Copersucar, que não era mais Copersucar, era só Fittipaldi o nome da equipe. Tinha dois grandes pilotos, que era o Keck e o Emerson. Então, quer dizer, pro Chico Serra parecia um cenário perfeito para ele estrear na Fórmula 1 em 81, com um grande piloto do lado dele, um grande engenheiro, um aprendiz de projetista, que era um tal de Andrew Newey também, e a equipe estruturada. Deu tudo errado em 80. Tudo errado não, questão do patrocínio. A Brahma comprou a Skol. A Brahma sempre fazendo o que não deve, né? A Brahma comprou a Skol e decidiu que ia tirar o patrocínio. A equipe entra em 81 sem patrocínio nenhum. Foi só o que aconteceu, infelizmente, com os problemas que teve na equipe Fittipaldi, que acabaram pesando no desempenho da equipe e no desempenho do próprio Chico Serra. Ele acabou fazendo apenas um ponto na categoria, que foi em 82, sendo que em 81, só para passar 81, das 14 corridas que ele correu, ele recebeu a bandeirada 2 vezes só. Sétimo em Long Beach e em Jarama, que ele completou também. Mais nada. Em 82, só ele estava na equipe. O Postlethwaite tinha se mandado, o Rosberg se mandou para Williams, a equipe mal. Ele conseguiu um pontinho no GP da Bélgica em Zolder. Foi justamente o GP que o Gilles Villeneuve se foi. Ele conseguiu um ponto. Foi o único ponto dele na categoria. No fim de 82, a Fittipaldi encerrou as atividades e o Chico Serra conseguiu assinar o contrato com a Arrows para 83. Ficou empolgado, estava sossegado, agora vai. Né, a estrutura da Arrows era uma estrutura legal, só que ele acabou disputando só 4 das 15 etapas do ano. Brasil, França, San Marino e Mônaco. Apareceu... Oi? Por? Adivinha? Grana. Falta de... Pois é. Apareceu... Não, além disso, além de aparecer, de não ter, né, muita grana, apareceu um piloto com muito mais grana que ele. Um tal de Thierry Boutsen. Aí ele acabou voltando só nas pistas em 85. Disputou uma prova na Indy, que foi o GP de Portland. Correu na Insign. Olha só, a equipe Insign com chassi Theodore e motor Cosworth. Terminou em 25º. No ano seguinte decidiu que ia voltar para o automobilismo brasileiro. Voltou na Stock Car. E aí ele começou uma trajetória... Rodrigo? Gigante, Eric. Equipe Theodore, Rodrigo. Equipe Theodore, não é equipe Insign, não. No site que eu tô vendo aparece Insign com chassi Theodore, enfim. Aí ele veio pra Stock, Eric. E na Stock, aí tudo fluiu maravilhosamente bem. Se destacou. Bom piloto que sempre foi. Se destacou cada vez mais. Começou a aparecer nas
primeiras posições. E aí veio o tricampeonato da Stock 99, 2000 e 2001. O último campeão do século XX e o primeiro campeão do século XXI, a O propósito. último campeão com Ômega e o primeiro campeão com Vectra. Tudo na WB, perdão, equipe WB. O clássico carro pintado com as cores da Texaco e em cima escrito Sim. Band. Clássico. Uhum. Foram 33 vitórias e 24 poles na equipe. No fim de 2007 ele anunciou que ia se aposentar. Acabou voltando em 2009. Correu um ano pela equipe Hot Wheels, aquele carro maneiríssimo da Hot Wheels. E foi o último ano dele como piloto em tempo integral. Por que como tempo integral? Porque ele acabou vindo correr em 2013 e 2014. Ele correu a equipe... Quer dizer, 2014 e 2015, perdão. 2014 ele foi convidado pela Hot Car, e aceitou, claro, para correr na equipe junto com o Felipe Lapena na corrida de duplas. Uhum. Ele correu. Depois teve outra corrida. Desse ano tivemos 2 corridas de duplas, porque ele correu junto com o... Ele correu tanto com o Felipe Lapena, na primeira etapa da Stock, e depois correu com o Felipe... Ele correu... Esquece, eu tô confundindo. Ele fez a participação... Dia 10 de fevereiro ele foi anunciado, a corrida foi dia 23 de março. Agora eu peguei a informação certa. Sim, terminou em 19º lugar com o Lapena. A experiência foi muito bacana. No ano seguinte, ele realizou o sonho de correr junto com o Daniel Serra, que era da equipe Red Bull, a equipe do Andreas Mateis, na época era patrocinada pela Red Bull. Uhum. A corrida de duplas foi em Goiânia e eles correram e terminou num bom 12º lugar, depois de largar em 26º. Além disso, ele também correu na Fórmula 1, correu na Sudan, Super Turismo, correu na Fórmula Truck, correu de GT3, correu de Endurance e correu no Brasileiro de Marcas. Ele fez algumas provas. O que esse cara não fez, né? Ele correu no Brasileiro de Marcas. Ele disputou 2 corridas. A última delas em Interlagos. Terminou em 3º. Tinha a própria equipe dele. Ele montou a equipe para correr essas provas. Além do Daniel Serra, ele tem mais 2 filhos. O Vic e a Paula. E ele chegou a comandar também a equipe Hot Car no Campeonato Brasileiro de Turismo, que era que foi criada para substituir a Copa Montana. Hoje não tem mais o Campeonato Brasileiro de Turismo. Uhum. E hoje ele acompanha o Daniel Serra nas corridas, é figura constante nos paddocks, já ganhou homenagem aos montes. A última ele ganhou o capacete de ouro pela carreira dele. Então, pouco resta a gente querer acrescentar, né, Eric, a carreira do Chico Serra. Mas só reverenciar e bater palma. É mais um dos gigantes que a gente tem. E como sempre, e assim, primeiro porque que bom que a gente tá conseguindo falar dele, né, com ele por aqui. Segundo, cara, mais um que esfrega na cara desse pessoal que porque o auge tá tudo na Fórmula 1, quem não consegue... Cara, o Serra, ele pode não ter feito sucesso na Fórmula 1, e fora que é o seguinte também, Rodrigo,
Outra coisa também que cabe mencionar, o Serra foi o cara que meio que deu um aporte, né, pro início da carreira de um tal de Ayrton Senna, que até isso é mencionado uma das poucas coisas que a série da Netflix fez a grande gentileza de mencionar. Quem vai lá dar abrigo pro Senna na Europa é o Serra, é o Chico. É o Chico que vai lá fazer, vai ajudar o Senna no começo da carreira. Ele foi muito... Ele foi muito, realmente, muito... Foi ele que recomendou o Senna para correr na equipe do Rob Firman, na Fórmula Ford. Sim, isso a gente não pode deixar de mencionar. Cara, é história. Isso é história do esporte motor brasileiro. Exatamente. Sabe? Sim. Que bom que a gente teve um cara desse pra chegar e ajudar O Senna teve um cara desse pra ajudar a construir a carreira. Né? Exato. E assim, teve a polêmica sobre o funeral, né? O funeral do Senna. Lembra dessa polêmica? Teve tanta, cara, mas... Que ele não foi? Ah, Ó, abrindo aspas, ele deu uma entrevista pra Grid e ele falou que o que o fez recusar o convite pra comparecer lá no funeral foi a hipocrisia em torno do evento. Abre aspas porque ele falou: houve muita pretensão que me deixou doente. Algumas pessoas vieram de longe apenas para usar a situação para o seu próprio bem. Essas pessoas nunca ajudaram o Senna e queriam nos fazer acreditar que eram grandes amigos que estavam sofrendo tanto. E o funeral foi mais benéfico para eles do que vencer em Indianápolis. Fecha aspas. Além de tudo, não tinha papa na língua. Não tem até hoje. Quem encontra no paddock sabe, não tem até hoje. mas hoje o cara pode, pô. O cara tá com 60 e tantos de idade, pô. Não, O cara ele já pode, tá ele na fez fase carreira. E outra coisa, que bom que ele ainda tá em vida pra gente poder citar ele aqui no quadro. Mas que é engraçado isso, tipo... porque... porque eu quero... Pessoal que vai lá pra... cara... o Serra, assim, é um gênio. É um gênio. Assim, não fez tanto sucesso quanto o Ingo, até porque esse foi o problema do Serra. Ele fez história na época errada. Por quê? Porque quando o Serra tava lá, no auge dele, na Stock Car, tinha um tal de Ingo Hoff que tava trucidando lá. Aí não tinha como. Ganhando 326 títulos de Stock Car, aí não tinha como. Mas, cara... só porque ele nunca fez, só porque ele é reject na Fórmula 1. Pô, e daí, já falei, vou falar isso quantas vezes for necessário. Quantos pilotos a gente vê por aí que é reject na Fórmula 1, mas que fora dela, aliás, que nem teve chance na Fórmula 1, mas que fora dela fez história? Azar da Fórmula 1. Tipo, o Exatamente. Serra, merecidíssimo ele tá aqui no quadro dos personagens da história. E na semana que vem a gente conta outra história sobre outro piloto. Uhum. Ou outro chefe de equipe, outro personagem. Outro enfim, personagem. Vamos pros momentos? Bora. Deixa eu tomar uma água. Hidrate-se. Limpe a garganta, que ela ainda tá ruim. Vamos fazer o corte agora pros momentos. Fazer aquela pausa para poder cortar. Isso. O icônico traçado de 7.900 metros deu seu ar da graça pela última vez no ano de 1980 na Fórmula 1. Foi uma corrida marcante
Na época ninguém imaginava que seria tão marcante assim. Acabou entrando para a história por ser a última prova da Fórmula 1 no antigo traçado de Interlagos, que voltaria em 1990, já reformado com seus clássicos 4.309 metros. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho daquela prova que marcou o fim de uma era, de uma das principais pistas, se não a que mais deixa saudade, junto com Jacarepaguá, nos fãs da velocidade aqui no Brasil. Chegou a hora de mais um Momentos Clássicos. Momentos clássicos. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor. Porque o campeonato começou, Eric, já com algumas grandes mudanças na lista de pilotos, né? Uhum. O Nelson Piquet virou piloto titular da Brabham. Titular não, principal da Brabham. Algumas mudanças que vemos aqui. Arturo Mesário e Hector Rebaque foram para... Tentaram correr com os próprios chassis, mas não deu certo. O Rebaque, inclusive, no meio da temporada foi substituir o Zunino na Brabham. Tivemos aqui Alcela, que estreou na categoria com o Ed Cheever. A Williams assinou... Ed Cheever. Tivemos a contratação de Carlos Reutemann para a Williams. O Clay Regazzoni foi para a Ensign correr. E aí começaria a briga do Reutemann com o Alan Jones, né? Que perdura até hoje. Mesmo com o Reutemann já falecido, o Alan Jones tem ódio dele. A ATS assinou com o Ian Lammers, que tinha sido uma vergonha na Shadow. O companheiro de equipe de 79, que era o Hélio De Angelis, foi para Lotus no lugar do Reutemann. E aí começou uma bela carreira na Lotus. O Jack Hicks se retirou da categoria em 79, depois de um fiasco na Ligier. Seu lugar na equipe foi ocupado pelo Didier Pironi. Alain Prost, campeão europeu de Fórmula 3, fez a sua estreia na Fórmula 1, correndo na McLaren, substituindo Patrick Tambay, que foi correr na Canam com a Lola Haas. E acabou como campeão da Canam. O Patrick Tambay voltaria depois. O Prost que depois foi correr na Renault e depois voltou para a McLaren. Uhum. O Patrick Depailler entrou na Alfa Romeo, depois do acidente que ele sofreu, perdeu muito tempo de Tyrrell e de Ligier, acabou indo para a Alfa Romeo. Seria o último ano dele, infelizmente, acabou falecendo em Hockenheim. E a novidade da Fittipaldi, que pegou os restos mortais da Rolf. A Rolf que tinha contratado o Keke Rosberg e acabou ficando sem nada. O Keke Rosberg foi correr na Fittipaldi, na equipe do brasileiro que foi bicampeão do mundo. Aí tivemos a classificação, Eric. Você quer passar pra gente como ficou a classificação, Pro? Lembrando que foram 24 carros os que largaram, tá? Não eram 26. Primeira fila com Jean-Pierre Jabouille e Didier Pironi, da Renault e Ligier, respectivamente. Segunda fila, Villeneuve e Reutemann. Terceira fila, Lafitte e Arnoux. Quarta fila, Hélio De Angelis e George Scheckter. O Nelson Piquet largando na nona posição, na quinta fila, ele com Alan Jones. O Emerson Fittipaldi na 19ª posição. E aí nós tivemos o Ian Lammers, os dois carros da Shadow, o David Kennedy e o Stephen Johansson, e o Ed Cheever, que não se classificaram para aquela corrida.
O tempo da pole, o 2:21:40. Quer dizer, 40 centésimos. Né? Ainda não entrou, ainda não tinha entrado. Não havia a implantação da terceira casa decimal. Exatamente. Quer dizer, 2:21:40. Esse foi o tempo da volta do Jean-Pierre do Jabouille. E o Pironi ficando 2 décimos atrás. Sim. Ali já tinha um problema naquela pista de Interlagos, né? Interlagos ela já estava começando a ser um circuito sem segurança. Por quê? Por causa dos carros asa. A velocidade muito grande, suspensão cada vez mais dura, as curvas rápidas. O George Scheckter, que não fez nada na vida antes e depois, tô brincando, antes você fez alguma coisa, depois é que ele não fez nada na vida, depois do título. Tentou liderar o motim pra ninguém correr em Interlagos, só que não foi pra frente, lógico. Tinha uma boa expectativa naquela prova pro Piquet com a Brabham, porque o Piquet tinha ficado em segundo na Argentina. Ele não passou do 9º lugar no grid. O Keck Rosberg, que tinha subido no pódio em Buenos Aires, estava empolgado, mas 15º, o Emerson 19º no grid. E aí veio a largada. A largada, quem se deu bem foi o Gilles Villeneuve, que já se mandou de cara, Eric, e já partiu para a primeira posição logo de cara. Só que o que acontece? São Paulo é uma cidade alta. 850 metros. O que isso acontece? Motor turbo, que é mais rápido que os aspirados na época, era mais ainda. A vantagem era muito maior. O que aconteceu? Mas O Jabouille chegou, passou o Pironi, passou o Villeneuve, assumiu a liderança e o René Arnoux vinha progredindo. O que aconteceu com os pneus do Villeneuve? foi pra vala, né? Começou a ir pra vala. Ele teve que fazer um pit stop logo na 7ª volta. 7ª volta. 7ª volta de 40. 40. Vê isso. Aí passou mais um tempinho. O que aconteceu com o Pironi? Pneu furado. Aí todo mundo pensando, o Jacques Laffite pode tentar vencer. Só pensa no seguinte, você tem o traçado antigo de Interlagos, você tinha, vamos lá, você tinha duas curvas de alta, né? Logo de cara, que é a curva 1 e 2. Você tinha a curva do lago e a curva do sol. Quer dizer, você tinha duas curvas de alta para a esquerda e depois lá pro meio 2 curvas de alta para a direita. Quer dizer, o pneu não sei como é que aguentava, né? Sim. Fora aquele complexo ali do estacionamento, né? Da entrada, aquela curva. Aquela parte todinha ali, curva do sargento, curva da ferradura, era maravilhoso o circuito. Mergulho. Sim. E a junção era diferente, enfim, só pra vocês entenderem como é que a gente tá falando de curvas de velocidade considerável. Sim. Enfim, continuando do Laffite, um conector se desprendeu e o motor apagou. Ou seja, ele não ia repetir a vitória de 79. Os brazucas fizeram uma corrida horrorosa. O Nelson abandonou na volta 14 com a suspensão quebrada. O Piquet caiu para 13º, conseguiu... voltou, estava em sexto, abandonou com a suspensão. Como diz o Eric. O Emerson abandonou na volta 14. O Emerson fechou em 15º 2 voltas atrás. Pois é. Ainda reclamou do Rosberg.
por causa de uma manobra perigosa Rosberg? lá que o Rosberg fez. O Emerson ia aprender naquele ano que o Rosberg não estava pra brincadeira na Fórmula 1. Talvez isso tenha influenciado também na aposentadoria. Os novatos, Eric, 2 novatos estavam fazendo uma corrida brilhante. Quer dizer, fizeram uma corrida brilhante. Hélio De Angelis estava bonitinho correndo em terceiro. O Prost estava em sexto. Bonitinho também. Andando lá, quietinho, como mando figurino, bem estilo Prost. Quem vinha subindo com tudo era o Pironi. A prova já tinha passado da metade. Ele passou o Prost e já estava em sexto. Impressionante. Ele na 21ª volta, ele tinha caído para 21º, em quinto, por causa daquele pneu furado. Passou o Prost na metade da prova e foi sexto. E tá sossegado, né? A Renault vai dominar. Motor turbo, né? Sim. Renault vai brilhar. Aí, seu Eric Von Draxler, o que aconteceu? Boom! Fala aí o que aconteceu. Aí o motor do... Pois é. Aí o motor do... O turbo, na verdade. O turbo do carro 15 do Jean-Pierre Jabouille carregou na volta 25. Com isso, quem assumiu a ponta? René Arnoux. René Arnoux. Foi a primeira vez que ele liderou uma prova na vida. E aí ele liderou e foi sossegado. O Arnoux controlou tranquilamente a distância que ele tinha pro De Angelis, que subiu para segundo. Foi tranquilo. O Alan Jones, que tinha vencido na Argentina, completou o pódio, fez uma corrida quietinha, ficou em terceiro. Alan Jones teve disso naquela temporada. Tirando que ele bateu de propósito no Piquet lá no Canadá, mas beleza. Completou o pódio. Pironi ainda chegou em quarto, Prost em quinto e Ricardo Patrese com a Erros completando na sexta posição. Ricardo Patrese, nossa. E que é a melhor, como aquele dia era pra ser do Arnoux mesmo, Eric? A gasolina acabou na volta da vitória. Aí o Arnoux sentou no carro do Patrese, pegou uma caroninha na Erros e foi andando. Aí ele deu uma declaração no fim da prova, né? Quando ele viu que poderia ganhar a corrida, ficou com medo. É uma experiência estranha, o carro tava bom, o motor rendendo bom. Com as ondulações, o circuito de Interlagos é difícil, precisou ter a atenção redobrada, por isso que ele ficou cansado. Ele ficou esbaforido no pódio, mas festejou, é claro. O que ninguém sabia é que aquela corrida seria a última em Interlagos. O que acontece? No traçado clássico, né? No traçado clássico. A ideia era de renovar o circuito. Além dos problemas de segurança, não tinha... O pessoal fazia umas mudanças que não ajudavam em nada. O circuito era muito ondulado, que aliás foi um bagulho que o Interlagos sofreu muito tempo com a ondulação do circuito. Existia um certo preconceito de quem comandava a Fórmula 1 naquela época. Por quê, Eric? São Paulo, em 10 anos, cresceu de 5 para 8 milhões de pessoas. Cresceu de forma completamente desordenada. Já era uma cidade desordenada, mas ficou mais ainda. O que começou a aparecer? Periferia. Começaram a aparecer muitos bairros periféricos, principalmente ao redor do circuito. Tem muito, principalmente aquela comunidade da Vila Autódromo, que fica ali do lado do circuito, literalmente. E a Fórmula 1 já estava se tornando um esporte glamouroso, na época, que era mesmo, não tinha como negar. E não só pilotos
Mas as famílias, os pilotos e quem vinha de fora achava ruim daquele visual pobretão. Ah, vai cagar. É sério. Por isso que a alternância com Jacarepaguá não foi cumprida. O Rio pegou a etapa de vez, ficou até 89, quando teve aqueles problemas todos com o Marcelo Alencar, o péssimo atendimento do Felipe Streiff. Tinha outra teoria sobre isso também, porque E as reformas em Interlagos que deixaram o circuito mais seguro. tinha outra teoria sobre essa questão dessa mudança da sede do GPC no Rio. O que acontece? Pensa comigo. Isso eu já ouvi essa teoria, tá? Pode fazer sentido, não sei. A corrida começou. O Grande Prêmio do Brasil começou em 72. Começou a ser disputado em 72, oficialmente em 73. Em Interlagos. Quem fazia história na Fórmula 1, piloto brasileiro que fazia história na Fórmula 1 na época? Emerson Fittipaldi. Que é da onde? São Paulo. Já ouvi isso também. Aí, pois é, aí o Emerson saiu de cena, começou a aparecer o Nelson. Nelson da onde? Rio de Janeiro. Tanto que o autódromo levava o nome dele. Meio que por isso, porque é cria da casa. Acontece. Quando o Nelson que correndo, que era carioca, a corrida começou a ser no Rio. Aí depois, mais adiante, quando o Senna começa a se tornar uma figura preeminente do esporte motor brasileiro, além de tudo isso, o que acontece? O Grande Prêmio do Brasil volta para São Paulo. Inclusive, o S do Senna tem esse nome. Pra quem sabe a história, o S do Senna não tem esse nome porque quiseram homenagear o Senna. É porque foi o Senna que deu a ideia de fazer uma Ele desenhou ligando o traçado. Eu já ouvi essa teoria também, falava-se muito disso, mas não. Na verdade, o que aconteceu foi que o prefeito do Rio na época, Marcelo Alencar, ele queria um contrato, ele queria mais grana da federação. A federação, você sabe que Max Mosley e Bernie Eccleston, na época o Balestre, né? O Balestre e Bernie Eccleston, que não queriam saber muito de gastar grana, já ficaram meio assim de um contrato ser modificado no meio porque o cara quer mais grana. E a situação piorou toda com o resgate do Felipe Streiff. Aí foi a senha para tirar do Rio de Janeiro a prova. Pois é. Assim foi a última prova no circuito antigo de Interlagos, que em 89, quem procurar arquivos de corridas na Stock Car vai ver o quanto estava abandonado Interlagos. Interlagos estava largado à própria sorte em 89, quando, graças a Luiz Erundina e Paulo Maluf, o circuito foi feita uma grande reforma. Depois dos problemas do Rio, sentaram os dois rapidinho. A Luiz Erundina era a prefeita do Rio, o Maluf tinha acabado de ser governador de São Paulo. Os dois sentaram juntos, o Maluf, grande fã de carros, que sempre foi, e juntos traçaram um plano para reformar Interlagos. E aí Interlagos reformado, infelizmente, fora da época dos multitracks, acabou mutilando o circuito antigo, que hoje não tem a menor possibilidade de voltar. Mas foi assim que o clássico circuito de 7.900 metros deixou sua marca durante 8 edições, sendo a última no ano de 1980, vencida pelo quase aniversariante René Arnoux, que é mais um que a gente pode homenagear em vida. Semana que vem a gente vai falar de outro momento clássico, também nessa live de quarta. Fechamos, Eric. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Olha, Posso fazer uma piada antes da gente encerrar? Lá vem, vai, fala. Lá vem, porque Lewis Hamilton já está habituado à Ferrari. Sim. Já conheceu toda a série Fiorano, já conheceu a pista,
já treinou, já andou falando muito bem da cozinha e já bateu o carro. Ah, parabéns. O carro tá danificado, perdeu as outras sessões de treino. Não podia deixar escapar, Eric Von Draxler. Vai ser engraçado esse ano. Justo. Ué, vai. Não, Eric Von Draxler com a maior contratação dos últimos 20 anos na Fórmula 1. Você falou do Senna na Williams. Eu poria nessa lista, Eric, o próprio Vettel na Ferrari. Não. Talvez, não, eu digo assim, degrau baixo. Eu vou falar de impacto, eu não digo tanto impacto. É. Mas sim, tivemos algumas de impacto que a gente pode citar. Schumacher indo para a Ferrari. Eu acho que seria o Senna indo para a Ferrari. Não foi o Senna, foi o Schumacher. Sim. Então, o Schumacher bicampeão com a Benetton vai encarar aquela coisa que era a Ferrari na época. Ele levou todo mundo para a Ferrari. Deu no que deu. Uma que gerou boa expectativa também, que depois, que naufragou em 6 meses, o Alonso indo para a McLaren. Porque o Alonso tinha sido campeão em 2005 e 2006 com uma Renault, que ia perder o patrocínio da Mild Seven, que ia perder o pneu Michelin. A McLaren, 5 e 6 a gente foi vice porque, não teve piloto para ganhar. Agora a gente tem o bi. O tri é questão de tempo. O cara que eles mandaram para a Ferrari foi o campeão e o Alonso foi aquela confusão toda com o Hamilton. Enfim. Pois é. E um pouco mais abaixo mesmo, como você falou do Vettel indo para a Ferrari, talvez por causa da Red Bull, é uma saída meio forçada da Red Bull. Hamilton indo para a Mercedes, também teve o seu choque. Na época ninguém acreditava que ele fosse sair da McLaren. Então você fica meio assim. Mas realmente, o Hamilton indo para a Ferrari é que sabe o que difere um pouco o Hamilton indo para a Ferrari? Era algo que já se falava há muito tempo. Mais dia, menos dia, o Hamilton ia parar na Ferrari. Pô, essa conversa vem desde 22. Não que não seja uma contratação ultra esperada que mexeu com o planeta inteiro. Mexeu, é óbvio que mexeu. E é a grande atração para a temporada, na minha opinião. Sim. Na minha opinião, acho que mais do que saber se o Piastri vai jantar o Norris, se o Leclerc vai se recuperar, se a Red Bull vai ter carro bom para o Verstappen, se o Lawson vai se encrespar para cima do Verstappen, se a Aston Martin vai fazer alguma coisa de cara nesse primeiro ano do Adrian Newey lá, se a Sauber vai sair do fundo do grid com o Hülkenberg e o Bortoleto, é o desempenho do Hamilton na Ferrari. Porque se ele for bom esse ano, olha, sei não, viu? Que eu acho que é o que o pessoal mais quer, né? Cara. É ver o 8º título dele. Sim, isso é meio que óbvio, né? E eu acho que se ele ganhar o 8º título, ele sai. Ele vai pra casa. Ele não vai nem cumprir até o fim. Ganhei o que eu queria, tchau. Acabou, chega. Ainda tenho saúde e vou correr em Daytona, que é o que ele quer, já falou que quer correr na NASCAR. Aí imagina, se ele só pra se irritar mais o Alonso, ele vai e tenta a tríplice coroa. Porque é o seguinte, viu? Juan Pablo Montoya dizem que está querendo um carro para ganhar alemã. Se ele ganhar, ele fecha a tríplice coroa. Sim. Aí o Alonso se mata. Aí o Alonso fica doido. Deixa quieto. Vambora, Eric. Bora. Vamos nessa? Chega por hoje. Chega por hoje. Aos poucos a gente tá ensaiando, tá, pessoal? Eu e o Eric falar um pouco mais nos quadros. O Eric tá pegando o ritmo, tá vendo como é mais ou menos o ritmo do quadro, ele vai falando, eu vou chamando, e aí, o que aconteceu? Ele pega o texto e vê, aconteceu isso, aquilo. Aos poucos a gente vai ensaiando. Aos poucos a gente vai afinando
cada vez mais o quadro. A gente, pior que a gente nem falou o resultado total da corrida, o pódio, quer dizer, eu não sei se Falamos, acabei falando dos 6 primeiros. Eu falei o Patrese, sim. na lista. Arnaud, De Angelis e Alan Jones. Você imagina um pódio desse? Puta merda, hein? Mas enfim, né? Faz parte, como diria o Caipira. Sexta-feira estamos aí, Eric. Não sei o que vai ter sexta-feira, mas tem coisa pra falar. Se tiver, a gente acha pra falar. Vamos ver. A gente começa a fazer umas perspectivas das categorias. Sim, uma boa. Fazer um apanhado geral de categorias, as principais. Não vou falar de todas, não. Que tem categoria já definindo os seus pilotos, tem muita novidade. Tem novidade na Stock, tem uma novidade legal na Stock. Essa eu vou adiantar aqui agora. Sabe a escuderia Bandeiras? Que é a equipe que o Attila Abreu vai comandar junto com um grupo de empresários? Eles estão contratando a rodo o pessoal para trabalhar na equipe. Sabe quem vai ser o chefe de equipe? Quem? Anunciado hoje, Christian Fittipaldi. Uia. Não sei se o Christian vai continuar como comentarista da ESPN, tá? Mas ele foi confirmado como chefe de equipe e a equipe conseguiu aumentar suas operações para 4 carros, Eric. Então você dividido a equipe vai ser dividida em duas. Uma parte da equipe vai correr com Mitsubishi e a outra parte com Chevrolet. É bom. Sabe quem são os 2 novos pilotos da equipe? Nelsinho Piquet e Vicente Origi. Vicente Origi, que muito famoso nas provas de Endurance, ganhou tudo que podia com as provas de Endurance e vai pro desafio da Stock Car agora. Vai ser um grid legal a Stock esse ano, viu? Com 3 montadoras divididas por igual. Olha... Vai pegar fogo. Vai. E outra notícia que eu recebi hoje também é que tem alguns órgãos estaduais, junto com algumas empresas, que, vamos dizer assim, eu vou usar o popular, se apossou das reformas no circuito de Santa Cruz do Sul. Então, grandes possibilidades de reformar o circuito, de finalizar as reformas, a tempo de ter as corridas que já estão marcadas. Inclusive, uma etapa da Stock está marcada lá. Se vai confirmar é outra história. Pois é, né? Porque não dá pra a gente aceitar uma categoria correr 3 vezes no mesmo circuito, e num circuito que nem público tem, porque não tem outra praça para correr. Passou da hora. Aliás, isso vai ser um assunto das próximas, tá? A gente pode debater isso aqui numa próxima, Eric. De quem é a culpa pelos circuitos estarem se deteriorando. Afirmo desde já, tem um monte, tá? Todos os envolvidos são culpados. Até sexta, Eric. Até sexta então, Rodrigo. E sexta sou eu tá apresentando essa bagaça. Exatamente. Então já é isso. Prepare a roupinha chique também, porque sexta-feira estaremos ao vivo na Prime News. Na rádio. FM, a partir das 9 da noite. Tudo uma questão de entrosamento. Claro, Carlos Fonseca. Fica a pergunta, em qual etapa o Nelson vai debater de propósito? Não, maldade. Já fez isso uma vez. Se ele fizer outra de novo, o Nelson vai enfocar ele no circuito. Esquece. Com certeza não faria um negócio desse de novo. Só se fosse louco. Pessoas, estamos encerrando. Pessoas, quem fala é o Eric. Eu falo pessoal. Pessoal, estamos encerrando. Um grande abraço para todos vocês. Bom finzinho de noite para todos vocês. Sexta-feira a gente está de volta. A partir das 8h55 a gente começa a live. 9 da noite a gente começa o programa na Prime News FM. E também aqui no nosso YouTube. No YouTube da Prime News também. A gente começa. Até sexta-feira então. Abraço para vocês. E até lá, pessoal. Tchau.